Olá, bem-vindo ao meu site ubiratangel.com.br, um site repleto de conteúdos aí da área de administração. Mas hoje, especificamente nesse vídeo, nós vamos trabalhar o livro de Hidalberto Chavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração, certo? Então, logo no início do livro, o autor quer dar um panorama do mundo. Ele sabe, como eu também, que os estudantes que têm contato pela primeira vez com a teoria geral da administração são estudantes do primeiro ano que às vezes têm pouca noção do mundo em termos de organização e complexidade. Então o autor vai dizer aí, já na página 2, o mundo em que vivemos é uma sociedade institucionalizada e composta por organizações. Nós não vamos entrar na especificidade, mas instituição e organização é praticamente a mesma coisa, certo? Então, quando você vê uma instituição escolar e uma organização escolar, é praticamente sinônimo em algumas categorias que ela faz a diferença. Então, aqui nós não vamos a ter essas pequenas diferenças, mas você tem que saber que existem 3 tipos de organizações ou instituições. A primeira delas são as instituições públicas. Você conhece muito bem, porque provavelmente você já fez uso de alguma delas na sua vida. Então existe uma instituição ou organização escolar, isso, aquela mesma, chamada escola. Existe uma instituição chamada justiça, isso mesmo, os tribunais. Existe uma instituição chamada polícia militar, ou uma organização chamada polícia militar, polícia civil. O Congresso é uma organização e é uma instituição. Então existem várias, hospitais, existem inúmeras. Todas essas são chamadas instituições e podem ser reconhecidas por organizações. Então nós falamos das instituições públicas. Agora existem as instituições privadas, isso mesmo. Da mesma maneira que existe uma instituição escolar pública, também existe uma instituição escolar privada. Então você tem Objetivo, você tem Ângulo, você tem Mackenzie, você tem PUC, você tem várias instituições que são instituições escolares, mas de caráter privado. Então há uma diferença? Obviamente que sim, uma cobra de maneira indireta. Então a instituição escolar pública não é de graça, ela é cobrada, mas cobrada de maneira indireta por via de impostos, e a outra instituição escolar privada é cobrada de maneira direta. Isso influencia fundamentalmente o seu tipo de organização, mas isso nós vamos ver em outra aula. Comércio é uma instituição, uma organização e uma instituição privada, shoppings, lanchonetes, times de futebol, todos são instituições privadas, certo? E tem também as chamadas instituições do terceiro setor, as chamadas ONGs, organizações não governamentais. O nome já diz, organização. Então, esse é o panorama que você vai encontrar. Basicamente, você tem 3 tipos de instituições no mundo, 3 tipos de organização. Então você sabe que é uma organização ou instituição pública, você sabe o que é uma organização ou instituição privada, e você sabe o que é uma organização ou instituição do terceiro setor. Nessas 3, há 3 elementos que são comuns, certo? Primeiro, elas aglutinam, elas atraem pessoas. Não existe organização sem pessoas. É preciso ter pessoas. Sem pessoas, sem organização. Algumas instituições ou organizações têm mais ou menos pessoas, mas todas têm pessoas. Segunda característica, primeira característica, pessoas. Segunda característica, elas têm estrutura, ou seja, processos. Bom, o que significa isso? Modos de fazer as coisas, certo? Isso também você não precisa se preocupar, porque lá na frente nós vamos tratar isso de uma maneira mais profunda.
Mas você tem que saber que cada instituição tem uma maneira peculiar, singular de tratar as coisas. Então, na escola se organizam as estruturas e os processos de um jeito. Na igreja é de outro jeito. E na justiça de outro jeito. E as três são instituições ou organizações públicas. Quando você vai para o setor privado, mesma coisa. Existem diferentes processos para organizar uma escola privada e uma empresa ou um comércio. Isso, cada tipo de organização demanda um tipo de processo e estrutura. E o terceiro elemento é tecnologia. Então, esses três elementos estão presentes em todas as organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas, sejam elas do terceiro setor. Quais são os três elementos? Então, todas as organizações são compostas por pessoas, são estruturadas através de processos, o que envolve hierarquia, nós vamos falar lá na frente, e tem tecnologia. Todas elas têm isso. Então, tecnologia é importante? Extremamente importante. Ah, professor, mas numa igreja não tem tecnologia. Tem tecnologia na igreja. A energia elétrica é uma tecnologia. O vitral que você vê na igreja católica do século XVI era uma tecnologia. Hoje é uma tecnologia extremamente acessível que a gente chama de artesanato. Mas na época que ela foi construída, era uma tecnologia de alto padrão. Então há tecnologia, algumas mais caras, outras mais baratas. Mas todas as organizações envolvem pessoas, estruturas e tecnologias. É a partir da congregação, da convergência entre esses três elementos, pessoas, estrutura e tecnologia, é que essas organizações vão se definir como tal, vão se definir como organizações, vão se voltar para a sociedade e vão oferecer produtos e serviços, certo? Então, esses três tipos de organizações oferecem para a sociedade como um todo produtos e serviços. O que uma igreja oferece para a sociedade enquanto produto ou serviço? Tem lá o serviço de exercitar sua fé. É uma prestação de serviço? Sim, se você for na igreja católica, é uma prestação de serviço. O padre é pago de maneira indireta, e às vezes até direta, para te motivar a ter mais fé. A justiça é paga para mediar conflitos. Quando eu não me entendo com o vizinho e eu contrato um serviço de um advogado que vai na justiça, que é um serviço contratado também, e ela vai fazer a mediação entre eu ou o meu vizinho para saber quem é o encrenqueiro entre os dois. Então eu pago por esse serviço através de impostos. Então o Congresso, eu também pago um serviço. Qual que é o serviço? Me representar em termos de leis. Eu voto num deputado, contrato o serviço dele por meio do voto, que é um voto de confiança que eu dou para ele utilizar através das leis os impostos, e ele tem que me devolver um serviço. Se ele não me devolve esse serviço, esse produto, na outra eleição eu não voto nele. Então, teoricamente, funciona assim. Então, esse é o cenário da administração. Quando ele diz lá na primeira frase, o mundo em que vivemos é uma sociedade institucionalizada e composta por organizações, é disso que ele está falando. Ele está falando das três instituições básicas que nós temos em toda a sociedade: instituições públicas, instituições privadas e instituições do terceiro setor. Eu consigo entender que essas instituições e organizações elas têm três elementos básicos em todas elas, indiferente se a natureza dela é pública, privada ou do terceiro setor. Ela é composta por pessoas, ela é estruturada através de processos, ou seja, maneiras de fazer as coisas, e ela utiliza tecnologia. São três elementos que eu sei que tem em todas as organizações. E a maneira como ela lida com esses três elementos é o tipo de produto ou serviço que ela vai me oferecer. Então as igrejas são todas iguais? Não, porque esses três elementos variam. A igreja católica tem um tipo de pessoa porque tem um tipo de estrutura e é um tipo de tecnologia. A igreja evangélica já é diferente, apesar das duas se chamarem igrejas.
Nominalmente, elas são o mesmo tipo de organização, mas por elas congregarem pessoas, estruturas e tecnologias de maneira diferente, elas oferecem produtos e serviços diferentes. Então o administrador ele tem que saber muito bem. Se você não entendeu de maneira clara essa primeira aula, volte, escute de novo, dê uma checada no Google, tenta tirar dúvida, coloca lá no nosso espaço de dúvidas as dúvidas que você teve, que eu faço outra videoaula, mas é importante que você saiba com perfeição esses 3 tipos de organizações, esses 3 tipos de componentes que aparecem em todas as organizações e que é por meio delas que se oferecem produtos e serviços, ok? Muito obrigado, não esqueça de avaliar a aula, colocar like positivo ou negativo, de qualquer jeito você ajuda a aula, ok? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.